O que será que faz uma pessoa se manter em uma situação negativa por tanto tempo e não tomar nenhuma postura para sair dela? E aí, povo desperto, tudo bem com vocês? Eu sou Vivian Garrido. Hoje nós vamos falar daquelas situações negativas que a gente às vezes se enfia e a gente não consegue sair de jeito nenhum. Vou falar de alguns casos mais extremos e também de casos que pode estar acontecendo aí corriqueiramente na sua vida. Antes da gente começar a falar desse assunto, eu quero pedir para você dar uma olhadinha se você está inscrito aqui. Se você não tiver, já vai lá e se inscreve e também aciona o sininho para você receber notificação e ficar sabendo sempre que a gente lançar novos conteúdos aqui no canal. Aqui embaixo também vão estar todos os nossos contatos para vocês conhecerem as nossas terapias, conhecerem o nosso curso e também para você entrar em contato com a gente caso você queira tirar alguma dúvida aí sobre o trabalho que a gente faz. E também vai estar aqui embaixo o link do nosso Instagram, aí você segue a gente lá que todos os dias a gente passa mensagens edificantes lá para você ter uma ajuda aí no seu despertar espiritual. Dito isso, vamos começar a falar desse assunto, que é um assunto muitas vezes delicado, porque tem pessoas que estão em situações negativas que são mais leves e tem pessoas que estão em situações negativas que são extremas, como por exemplo, uma pessoa que sofre agressão do seu marido, né, e não consegue sair daquela situação. E muitas vezes as pessoas vêm com um ar de crítica, dizer que aquela pessoa, ela merece porque ela apanha, porque ela gosta, deve gostar, porque ela não sai, ela poderia sair desse relacionamento. Só que a gente precisa entender um pouquinho mais a fundo para a gente ver que não é bem assim. Muitas vezes essa pessoa está sofrendo um problema psicológico. Ela está sofrendo aí de uma crença limitante, de uma situação que foi programada na mente dela e ela não consegue desprogramar isso sozinha. Ela precisa de ajuda. E às vezes as pessoas, por verem aquela pessoa naquela situação e não sair nunca e ficar dando conselho e achar que só um conselho vai mudar isso, a pessoa entra nesse ponto, né, de falar, tá fazendo isso, tá acontecendo isso com essa pessoa porque ela merece mesmo, é ela que não quer sair dessa situação. Mas nem sempre é assim que acontece. Tá, eu vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil para a gente contextualizar. Por exemplo, uma mulher que ela passou a infância inteira dela numa família desestruturada. Aí podem ter acontecido várias coisas. Por exemplo, o pai poderia ser agressivo com a mãe dela, ou o pai poderia ser somente grosso, às vezes tratar mal, mas não chegar às vias de fato de bater, por exemplo. Ou ela pode ter sido criada por alguém que não são os pais, foi criada, sei lá, pelos avós, ou foi adotado, enfim, pode ter uma série de coisas que aconteceu com essa pessoa. Entre os 0 e os 7 anos, a pessoa está criando o seu caráter, ela está absorvendo informações que vão formar o adulto, né? A gente fala que a criança até os 7 anos é muito influenciada pela mãe e depois dos 7 até os 14 mais ou menos, ela é influenciada mais pelo pai. Mas acontece que essa pessoa pode ter tido uma programação e entender um relacionamento, ou entender a família, isso é subconsciente, tá? Não é consciente, a pessoa não sabe que ela se sente assim, ela não sabe que para ela é dessa forma. Mas ela pode ter programado o subconsciente dela de uma forma negativa, ou seja, a família é sempre uma briga mesmo, né? Família, o marido não é legal com a esposa, o marido é grosso, porque esse é o jeito dos homens. Então ela pode ter tido essa programação lá na infância e aí ela trouxe isso para a vida adulta sem ela perceber. E aí ela entra num relacionamento e ela sempre viu a família dela viver daquela forma negativa, né? Com gritos, com brigas, às vezes até um agredindo o outro. E aí o que acontece? Para ela aquilo se tornou uma normalidade, não que ela queira que isso seja normal. Ela pode até ver que isso não é normal. Ela pode até ter aprendido fora de casa que aquilo não é normal, mas dentro da programação dela, por ela ter recebido essa informação dos pais, primeiramente, né, antes da gente receber as informações do mundo, a gente recebe dos pais, ela pode ter ficado com isso programado no subconsciente dela. Então ela age de uma forma que ela muitas vezes não quer, mas ela não consegue desprogramar isso. Então, para ela, os poucos momentos de alegria, às vezes ela quando casou, quando namorava, aquele cara que hoje agride ela, assedia, trata ela de uma forma rude, talvez aquela pessoa tenha dado um pouco de carinho para ela. E aí ela gravou aquele carinho. Como ela não conhece direito o carinho, ela achou aquilo uma coisa fantástica, maravilhosa. E aí quando ela sofrer algum tipo de agressão,
ela vai falar, bom, a agressão é normal, porque ela já está programada lá atrás, que aquela agressão era normal. E como aquela pessoa deu algum carinho para ela vai ficar sempre na esperança de que ela vai receber em algum momento aquele carinho. Então, ele é rude, mas pelo menos ele me dá carinho. Meu pai não dava carinho para minha mãe, né? Ou a minha mãe não dava carinho para o meu pai. Na minha família não tinha essa coisa, mas de vez em quando ele me trata bem, quando ele sai, quando está perto dos amigos, ele me trata super bem, né? Mesmo que às vezes ele faça alguma coisa ruim, mesmo que de vez em quando ele me bata, né? Eu acabo aceitando isso. E isso é uma prisão psicológica e que pode ter fins energéticos e espirituais também, né? Porque com o tempo, a gente aceitando determinadas coisas negativas na nossa vida, a gente também pode abrir o campo para que outras energias negativas entrem. Como, por exemplo, um obsessor pode entrar no seu campo, um obsessor que está acostumado, né, com agressões, e aí isso fica potencializado, você fica ainda mais preso naquela situação sem conseguir sair, né? Ou mesmo você pode reativar uma situação de uma vida passada, você pode ter uma maldição familiar, onde aquilo vai se perpetuando, vai acontecendo na sua família. E se você não remover isso, dificilmente a pessoa vai conseguir sair desse ciclo repetido, somente porque alguém deu um conselho e falou para ela, vai na polícia, denuncia ele, põe ele na cadeia. Dificilmente a pessoa vai conseguir somente com essas atitudes que para quem está de fora parece simples, mas para quem está dentro daquela programação não é fácil. E isso não acontece somente em relacionamentos, tá? Acontece em todas as áreas da nossa vida. Vou citar um exemplo de trabalho, por exemplo, que é uma coisa que muitas pessoas também ficam presas. Às vezes a pessoa está presa num trabalho que ela não ama, mas ela tem uma programação de escassez. Então, como ela tem um salário ali garantido, todo mês aquele dinheiro está ali na conta e pelo menos ela paga o aluguel, pelo menos ela se sustenta, né? Pelo menos ela paga uma parte das dívidas, mesmo que a outra parte não se pague. Ela não está feliz, mas pelo menos ela tem um emprego. Então a pessoa fica vivendo dentro desse paradigma e isso também pode ter sido uma programação lá do passado. Talvez os pais dessa pessoa, quando ela era criança, tenham passado muita dificuldade, tenham passado fome, ou em algum momento tenham negado alguma coisa que ele queria muito e ele não pôde ter e ele talvez visse as outras crianças tendo, e aí essa programação ficou. Então, é melhor eu ter um pouquinho do que eu não ter nada. É melhor eu fazer qualquer coisa do que eu tentar seguir o meu sonho e eu acabar não conseguindo nada, acabar ficando sem. O meu pai sempre falou que correr atrás de sonho é coisa de gente maluca. Enfim, a gente cria todas essas programações e isso faz com que a gente fique preso em situações que a gente muitas vezes não consegue sair. E aí se fala, mas eu sou adulto, eu sei disso conscientemente. Aí dá na mesma que uma pessoa, por exemplo, que quer parar de beber. E ela sabe que aquilo está fazendo mal para ela, mas ela não consegue parar. Por quê? Porque ela já está numa programação. A pessoa que quer parar de fumar, a pessoa que quer emagrecer, a pessoa que quer sair de um relacionamento abusivo, né? Todas essas situações, elas estão envoltas através de alguma programação. E se essa programação ela não for visitada, né? Ela não for removida desde lá com a raiz, não vai adiantar, né? A mesma coisa que você ter uma erva daninha ali na sua casa e você ficar aparando ela. Quanto mais você aparar, ela vai crescer de novo, vai chover, ela vai continuar crescendo. Então você precisa, de fato, remover essas situações pela raiz para você conseguir sair delas. E muitas vezes isso não vai ser feito simplesmente, agora eu tomei consciência, agora eu vi o vídeo da Vivian e eu entendi por que eu estou passando isso, a minha infância era de tal forma. Mas mesmo assim, a pessoa às vezes não consegue ter a força, ter a energia para conseguir sair disso sozinha, porque ela precisa fazer uma limpeza energética, uma limpeza no sistema de crenças dela, uma limpeza na própria linha ancestral dela. Às vezes isso está muito mais enraizado, às vezes você nem lembra conscientemente, pode não ser uma coisa nem dessa vida. Mas a minha família não era assim, eu nunca sofri agressão, mas e se isso estiver num nível espiritual? Se isso estiver em uma outra dimensão, acontecendo com um outro personagem que também está conectado a você e está fazendo você reviver isso. Então é muito importante que a gente vá mais a fundo nessas coisas para a gente conseguir curar. Senão você fica preso para sempre nesses paradigmas e você não consegue evoluir. Você não consegue se livrar daquelas coisas que não fazem bem para você, que estão atrapalhando a tua evolução, que não estão te deixando viver realmente a sua missão de vida, aquilo que você veio fazer aqui. Então, se você está passando por alguma situação desse tipo, faça uma reflexão. Tente se lembrar daquele momento em que essas coisas começaram a ser programadas em você. Muitas vezes a simples lembrança, o simples perdão, o simples fato da gente se conectar, da gente
olhar de novo para aquela criança que nós fomos e abraçar aquela criança e dizer para ela que está tudo bem, que a partir de agora você entendeu o sofrimento dela, né? E que você agora vai acolher isso e você vai começar a se esforçar para modificar a sua vida, porque enquanto você modifica a sua vida aqui, você está curando também a sua criança interior, né? Você está fazendo uma cura lá do passado, daquele tempo. Você está ressignificando as situações que aconteceram com você. Agora, se você não consegue fazer isso sozinho, eu recomendo muito que você faça uma terapia. Nós temos terapias muito transformadoras aqui, como o Reset Quântico, a reparação essencial, que é fantástica, que a Lara que faz, que é a minha sócia, ela realmente consegue quebrar todas essas crenças e é muito rápido, tá? Em poucas sessões, às vezes uma, às vezes até somente na sessão de acompanhamento que vem junto com o Reset Quântico, a pessoa já consegue sanar tudo isso. Nós tivemos já muito sucesso nas nossas terapias nesse sentido. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre isso, entre em contato com a gente aqui. A gente tem também uma limpeza energética e espiritual que também ajuda, que você pode fazer junto com a reparação essencial depois. Temos uma série de coisas aí que podem te ajudar, tá? Aqui embaixo ficam todos os nossos contatos, o WhatsApp, o Telegram. Você pode entrar em contato, perguntar, a gente vai explicar direitinho como funciona e de repente a gente pode te ajudar nessa questão. Mas se você não puder fazer uma terapia agora, não tem problema também. Procure fazer essa reflexão através das suas próprias meditações, através da sua própria energia interior, que eu tenho certeza que isso já vai começar a melhorar aí dentro de você, tá bom? Se você tem alguma história desse tipo e quiser contar aqui pra gente, conta pra gente aqui nos comentários e também não esqueça de deixar o seu like e de compartilhar com outras pessoas que também podem estar precisando dessa informação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado e nós nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!